Boa tarde, meus irmãos, graça e paz. Nesta tarde de sábado, nós vamos fazer aqui uma meditação em cima de 1 Samuel 15, uma reflexão em cima do 1 Samuel 15. E eu vou fazer um breve resumo do que tem na passagem, não vou ler a passagem, só vou ler um trechinho que eu achei mais importante, e daí em diante eu vou discorrer, sobre o que eu entendi sobre essa passagem e acrescentar algumas outras. Então vamos lá. O Senhor rejeita Saul como rei. Então, como isso se deu? Deus deu ordens expressas a Saul. Ele entrou em guerra contra os amalequitas. E os amalequitas foi o povo que perseguiu Israel na saída do Egito, onde ele veio o povo fragilizado, o povo vagando no deserto. E os amalequitas perseguiram e mataram, muito do povo de Deus. Então Deus, uma grande mágoa esse povo, e deu ordens expressas para Saul, para fazer conforme ele disse. Chegando lá, nada será aproveitado. Não quero nada desse povo. Então esse povo, ou seja, foi dada uma ordem de extermínio mesmo com relação aos amalequitas. E aí o que aconteceu? Saul foi lá, fez a guerra, venceu, mas aí ele traz o rei. Não fica muito claro, para mim não ficou muito claro qual a intenção de ele trazer o rei. E ele traz o melhor do que tinha lá, vamos dizer assim, do gado e da criação de animais que tinha lá dos amalequitas, para fazer um holocausto e sacrifícios a Deus. Tá? E isso não agradou. A não observância de Saul ao que foi dito a ele, o que foi ordenado a ele, desagradou a Deus. E aí Deus fala com Samuel, para Samuel falar que ele foi rejeitado como rei. E eu prestei atenção no seguinte, que me chamou a atenção o seguinte, que Saul pondera o seguinte, que ele estava trazendo esse gado, que ele iria sacrificar, em holocausto a Deus. E aí vem a resposta de Samuel. Aí eu vou ler para vocês. Ele diz assim: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então foi dito isso a ele. E ele pondera: não, eu trouxe para fazer, mas não é aceito. Não é aceito mais, Então eu vi o seguinte, que nós temos que ser aqui, primeiro ensinamento, é que nós devemos ser assim, observadores cautelosos da palavra de Deus, tá? Para a gente fazer o que está sendo ordenado, E vamos dizer assim, as nossas primeiras ordenanças, e nossas primeiras orientações estão na palavra, na Bíblia Sagrada, E aí me vem logo, durante a semana, eu estava vendo uma preleção de um pastor, e ele comentou um negócio muito interessante. Ele falou assim: poxa, quando eu era mais novo, e eu ouvia alguém dizer assim, não, Deus falou comigo, e eu ficava assim, falava, poxa, Deus, por que o Senhor não fala comigo? E depois, na minha maturidade espiritual, eu entendi o seguinte, que Deus, se a gente não segue, vamos dizer assim, as orientações que já foi dadas, já foram dadas por Ele, Por que Ele vai falar com a gente no particular? Se nem as orientações gerais nós não estamos seguindo,
Então, quem tem o particular de Deus é porque, na verdade, ele já está seguindo, vamos dizer assim, na sua integridade, né? Ou pelo menos buscando e se esforçando, né? Porque nós não vamos nunca conseguir cumprir tudo, mas nós estamos buscando e nos esforçando para cumprir aquilo que já foi nos dado, que é a palavra dele, na Bíblia Sagrada. Então, esses que fazem isso, aí eles vão, vamos dizer assim, subir mais um degrau para poder ouvir as orientações particulares. Então, foi o que me lembrou durante a semana que eu vi e com essa leitura aqui. Paralelo a isso, eu estava hoje aqui e tal, e de uma experiência, de uma situação muito particular, né? E eu fui levado a ler, eu fui conduzido a ler algumas passagens bíblicas que falam sobre o mesmo tema, obediência. Então as passagens são as seguintes: João 10, 21, a gente vai lá em João 10, 21. Primeiro Mateus 28, 20. Então, em Mateus 28, 20, diz assim: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, Jesus falando, né? Jesus falando. Vou ler um pouquinho antes para vocês entenderem melhor. Jesus falando, portanto, aos discípulos: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, ele também, mais uma vez, falando sobre obediência. Agora sim, vamos a João 10, 27. 10, 27. Então, 10, 27 diz assim, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, mais uma demonstração à obediência, né? Ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Tá? Então, eu fui somando isso aí. E aí, por fim, chegou em Efésios 4:2. Efésios 4:2. Então vamos lá em Efésios 4:2. Aí diz assim, Efésios 4:2: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Né? Então eu entendi assim, Deus está falando só em obediência comigo nessa manhã. E de certa forma já vinha durante a semana falando comigo a respeito de obediência, né? Eu lembro que uma vez eu estava conversando com a minha irmã Débora, e ela comentou uma coisa comigo muito interessante, que ela falou que ela nunca tinha visto um pastor de ovelhas, né? Como é o comportamento das ovelhas e do pastor. E ela uma vez teve a oportunidade de estar olhando assim o pastor de ovelhas, andando no campo com as ovelhas, e ela disse que ficou muito impressionada com a situação que ele estava andando, aí de repente ele pegou pegou o cajado dele e bateu no chão. E quando ele bateu no chão com seu cajado, as ovelhas tomaram uma direção única, tá? E seguiram ele. E eu principalmente agora aqui, Efésios 4:2, né, que fala isso, né? Ó, sejam completamente humildes e dóceis, né? Então a ovelha tem essa, né, justamente, vamos dizer assim, são marcas, né, da ovelha, da característica do comportamento do animal, né? Desse animal, ser humilde e dócil, né? Nem na hora, né? Ele não reage em nenhum momento, né? Então ele diz que nem na hora de morrer, né? Mesmo ela sabendo que vai morrer, ela vai por coisa, a lágrima desce, mas ela não dá refúgio, ela não faz nada. Então
É isso aí, humilde e dócil, né? Para ouvir, quando nós somos humildes, nós podemos ouvir as orientações de Deus e ouvir as orientações que Deus está usando, de outras pessoas que Deus está usando para nos destruir, certo? Então, às vezes, Deus usa uma pessoa para destruir, para falar alguma coisa para você, para levar uma mensagem a você, e você, por não ser humilde, você não recebe, né? Então, é bastante tocante, né? Essa comparação, o pastor e a ovelha, que fala de ser humilde e ser dócil. Então, essa foi essa mensagem maravilhosa que eu recebi, né, nesta manhã, e estou dividindo com vocês agora à tarde. E como de costume, eu gosto de terminar com salmo, né? E como eu gosto de terminar com salmo, por isso que eu disse que foi desta manhã e também durante toda a semana, porque eu vi durante a semana o Salmo 1 e eu nunca tinha prestado atenção. Li o Salmo 1 algumas vezes já, mas nunca tinha prestado atenção assim de forma detalhada, né? No Salmo 1. Então aqui, olha o que diz aqui, no Salmo 1. Vou ler só a parte aqui, né? Salmo 1:1. Vamos ver aqui. Vamos lá, vamos 1 e o 2. Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Então, li o 1 e o 2 para vocês, né? Então, o que eu vejo aqui, né? Que ele seguiu o conselho dos ímpios. Se nós vamos seguir o conselho dos ímpios, né, das pessoas, vamos dizer, do ímpio, aquele que não tem Deus no seu coração, aquele que não tem o evangelho, que não conheceu o evangelho, nós vamos seguir qual a regra? Nós vamos seguir a regra do mundo. E a regra do mundo é o primeiro eu, é o vale tudo, né? Então, o que acontece? Então, ele está dizendo aqui, ó, como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio. Porque se você seguir o conselho do ímpio, você vai entrar na regra do mundo, né? Na regra do vale tudo. Vale enganar, vale mentir, vale roubar. Tudo para é cada um por si. Não existe, vamos dizer assim, o respeito e o amor ao próximo. E tudo aquilo que Jesus ensinou é deixado para trás, né? Então é a primeira coisa que eu vejo aqui. E depois ele diz assim: não imita a conduta dos pecadores, né? Então aí me levou uma série de situações que muitas vezes, quando nós nos convertemos e o Espírito Santo começa a trabalhar a gente, vai tirando da gente as manias, vai tirando da gente os vícios e tal, e de repente a gente não convive com outra pessoa que está no pecado, que não está vivendo o mesmo momento que nós estamos vivendo diante de Deus. Ele tem uma série ainda de, vamos dizer assim, de situações a serem corrigidas. Mas muitas vezes, inadvertidamente, nós começamos a imitar essas pessoas. Então ele é outra advertência para nós nos mantermos obedientes, certo? A gente tem que estar prestando atenção em quem nós estamos imitando. E nós somos, vamos dizer assim, após nossa conversão, nós somos imitadores de quem? Nós somos imitadores de Cristo. Então, se devemos imitar alguém, nós devemos imitar a Cristo, né? Ele é o nosso modelo, é o modelo a ser imitado, né? E depois ele diz assim: não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta à roda dos zombadores, né? Tem algumas que zombadores, escarnecedores, né? Porque o que acontece? O que eu vejo assim, de zombadores e escarnecedores, é porque o que acontece? A insensibilidade, né? Porque o zombador e o escarnecedor, ele vê, por exemplo, uma situação triste, uma situação de infelicidade ou um insucesso de alguém, e ele faz daquilo ali um motivo de riso, né? E quando a gente está ligado no espírito, quando a gente tem esse coisa, pelo contrário,
né? O que Jesus fala é que é para a gente rir com quem está rindo e chorar com quem chora, né? Então, essa situação, o zombador, né, o escarnecedor, é aquele momento de tristeza de uma pessoa, mesmo que seja, ele não é eu não tenho um vínculo afetivo com ele, não é meu amigo, não é nada meu, mas é um ser humano igual a você, que de repente está sentindo uma dor de uma perda, ou um tombo que ele se machucou e bateu de cabeça, o que seja, né, uma desilusão amorosa, não sei o que é. Então, é o zombador, é o escarnecedor, que aproveita desse momento de felicidade do próximo para fazer motivo de riso, né? E aí, mais uma vez, a gente vai aonde? A quem nós devemos imitar, que é Jesus Cristo, né? A gente fala, não, se ele está chorando, eu vou chorar. Se ele está sorrindo, eu vou me alegrar também, né? Então é isso que eu queria dividir com vocês nessa tarde, né? Desejar que vocês tenham um bom fim de semana na presença de Deus, que vocês sejam abençoados junto das suas famílias, que todos estejam gozando de plena saúde, tá? Que Deus proteja a todos, né? Neste momento difícil, né? Que Deus os guarde, que os livre de todo mal, né? E que vocês tenham um final de semana abençoado na presença de Deus, né? Tendo um momento para fazer uma reflexão, tá? Eu coloquei aqui, quem gosta de fazer uma releitura, né? Mesmo porque eu vi assim, por exemplo, que tem o texto, outros textos bíblicos que eu li é um pouquinho diferente, mas eu vou dizer aqui então, eu tirei então aqui foi Mateus 28:20, João 10:27, o tema 1 Samuel 15:22 e depois Efésios 4:2 e por final aqui o Salmo 1:1, ou se quiser ler a parte aí que eu li agora é Salmo 1 e 2, tá? É Salmo 1, né, versos 1 e 2, tá? Então é isso, 1 e 2. E é isso então, fiquem na paz, que vocês tenham um final de semana abençoado, tá? E vamos recuperar nossas forças, que semana que vem a gente está aí novamente na presença de Deus. Amém? Graça e paz.